Bom, meu nome é Débora, sou natural aqui de São Paulo mesmo. Eu sou uma mulher branca, né, aqui no Brasil, cis, lésbica, tenho hoje 31 anos, sou socióloga de formação e hoje eu sigo aí a carreira, né, de diversidade, equidade, inclusão nas organizações e também nos movimentos aí fora das organizações. Eu comecei a minha carreira na arte e educação, então trabalhando em museus, em que foi muito bacana, em que eu pude também ter muito contato com a diversidade humana, né, do grupo de escolas que eu recebia, de pessoas que eu recebia, e que eu aprendi muito e que eu acho que eu carrego bastante aprendizado nessa minha jornada que eu estou hoje. Eu estou responsável pelo programa de diversidade, inclusão e equidade, né, da Braskem desde 2014, em que eu fui responsável pela criação do programa lá, tanto aqui no Brasil quanto a nível corporativo. Então foi uma grande escola aí para mim, para eu descobrir, né, como que se cria um programa de diversidade e inclusão que não é uma tropicalização, né, de orientações de sedes em outros países. Então é criada aqui na empresa brasileira. Então foi uma oportunidade muito bacana. E eu acho que a minha história, né, enquanto mulher LGBT, lésbica no caso, né, ou mulher LGBT, caminhou muito junto com o desenvolvimento desse programa na Braskem. Então, é muito interessante porque quando eu me entendi enquanto mulher lésbica, nos ambientes que eu frequentava era tudo muito tranquilo, né? Então, era a Universidade Federal de Humanas, né? Então, diferente era ser hétero, no caso, né? Brincando, mas trabalho em museu também. E aí, quando eu entrei no mundo corporativo, na Braskem, na época não se falava, né, de diversidade, de inclusão, eu encontrei um ambiente super que a gente chama hétero cis normativo, né, em que todo mundo pressupõe que todo mundo é hétero. E as pessoas que são LGBTQIA, elas, quando vão para esses ambientes, elas tendem a ficar com medo, né? Será que eu vou ser aceito aqui? Eu não vejo nenhum signo aqui, né? Nenhum signo, nada simbólico, né? Que me fale que esse lugar é acolhedor para mim também. Então, a nossa tendência é voltar para o armário, né? Falar, bom, então não vou falar nada aqui até eu ver, né, como vai ser. E aí, nesse tipo de ambiente, o que eu acho que se reproduz em muitas empresas hoje ainda, né, e que hoje a Braskem já está super diferente, ainda bem, mas isso faz com que pessoas LGBTs acabem vivendo duas vidas, né? Então, até tem pesquisas que mostram que pessoas, né, LGBTQIAs dentro do armário rendem 30% a menos, né, nesse gasto de energia que você tem de viver duas vidas, e que reduz produtividade, até engajamento nas corporações. Então, a minha vivência enquanto mulher, né, na vida profissional foi muito marcada por também ser uma mulher LGBT, né? Então, essa minha vivência foi muito marcada por isso. E durante essa minha trajetória na Braskem, né, em que eu fui convidada, né, a criar o programa, eu pensei, bom, não posso liderar o programa de diversidade no armário, né? Então, foi um processo, né, que todas as pessoas LGBTQIA têm também, que é esse processo de saída do armário, né, que você marca um café com a sua liderança, com as suas pessoas, com as pessoas, né, que trabalham com você, para você sair do armário, né? Então, e depois disso, né, foi muito legal porque foi uma transformação muito grande da Braskem, né? Então, a Braskem virou uma chave em relação à população LGBTQIA, que foi muito importante. E a gente tem relatos de pessoas que passaram, né, principalmente da operação, que passaram mais de 20 anos no armário, né, que é uma operação petroquímica. Então, eu acho que foi um processo de transformação tanto para mim enquanto profissional, né, enquanto pessoa que entrou numa empresa que se transformou, né, junto comigo também. Então, acho que isso foi muito bacana e hoje a gente tem um ambiente bem diferenciado assim para as pessoas LGBT QIA. E hoje eu também eu defino muito a pauta interseccional, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. Então, em 2019, eu sou cofundadora, né, da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQ, né, que tem como objetivo trazer a importância dessa interseccionalidade, né, de gênero e da questão LGBTQIA. A gente sabe que, mesmo dentro dos movimentos civis e empresariais, o machismo, o racismo, o capacitismo, a transfobia estão dentro também. Então, a gente vê em muitos a liderança de muitas redes LGBT nas empresas que são homens, né, a falta de representatividade de mulheres LGBTQ em cargos de liderança, sendo representada na mídia. Então, essa rede hoje vem
com esse Twinito. Hoje a gente já tem mais de 500 mulheres lá participando dessa rede, que é bem bacana. E hoje é uma das minhas principais pautas enquanto profissional de diversidade e inclusão e enquanto também pessoa, né, gerando isso aí para a sociedade. Então, eu não acredito, né, na geração, em programas de diversidade, equidade e inclusão que não levam em consideração a interseccionalidade, porque esses nossos marcadores identitários, né, que são minorizantes, eles vão imperar de uma forma ou de outra, né, em algum momento. Então, se a gente, por exemplo, tiver uma meta de mulheres para liderança daqui a 10 anos, se a gente não tiver um olhar interseccional, certamente mulheres brancas, heterossexuais, cisgêneros, sem deficiência, né, de classe média alta, são as que vão estar ocupando essas posições. Então, por isso que hoje a interseccionalidade é uma das grandes bandeiras que eu tenho, assim, né, em relação a isso. Então, acho que em resumo é isso. Eu sou a Monique Bastos, tenho 31 anos, então já estou super feliz que a Eliane já me deixou tranquila aqui que chegar nos 30 não é uma questão, né? Mas os 30 para mim foram muito bons particularmente, eu já explico o porquê. E atualmente eu estou à frente da área de diversidade e inclusão no Verano Advogados, né? Um dos grandes escritórios de advocacia aqui do país. E a minha trajetória com a diversidade veio muito de encontro a uma descoberta pessoal, né? E cada uma focou num ponto aqui. Eu queria falar sobre essa questão de ocupação de lugares, né? Eu demorei muito tempo para me entender como uma mulher negra, né? Então, durante muitos anos da minha vida, eu sempre ouvi que era uma pessoa morena. E para mim isso fazia todo sentido. Para mim, eu era uma pessoa morena e tá tudo bem, com cabelo enroladinho e tal. Isso nunca foi uma questão para mim. Conforme a gente vai ganhando mais experiência de vida, mais maturidade, eu fui me interessando por assuntos diferentes, né? E aí eu fui começando a enxergar a sociedade de uma outra forma e os lugares que mulheres negras ocupavam. Porque falando dessa ocupação de lugar, eu sempre fui, muitas vezes, a única pessoa negra nos ambientes em que eu estava. Eu comecei no ramo corporativo quando eu tinha por volta dos 20 anos, então eu já comecei trabalhando numa multinacional, e ali naquele local onde eu estava, eu trabalhei direto numa diretoria, eu era a única mulher negra daquele espaço. E isso se repetiu em cursos de inglês, isso se repetiu em eventos, isso se repetiu muito, né? E eu, nesse momento, ainda trabalho num lugar, né, numa área em que é majoritariamente branca, né? Se você for ver, é ainda muito masculina, de certa forma. Então, tem algumas... A gente avançou muito, mas ainda tem outros pontos que precisam ser conquistados, né? Então, como eu dizia, eu vim de uma trajetória muito de descoberta pessoal. Então, eu descobri a diversidade e inclusão junto com a minha descoberta do que era o papel de uma mulher negra na sociedade e da percepção dos lugares que essas mulheres ocupam. Porque eu tenho completa ciência de que mulheres que ocupam posições de liderança ou que ocupam áreas de gerência são poucas. E quando a gente leva para a questão de serem mulheres negras, esse número cai drasticamente, né? Tem pesquisa aí que diz que gira em torno de 0,4. O que é 0,4? É muito pouco, é menos que 1%. Então, eu fui me dando conta da importância da minha presença nesses lugares e do quanto era importante eu ser vista ali e não ser a única, né? Então, agora a minha questão é não ser só a única pessoa que está ali, e eu já vejo isso acontecer no ambiente corporativo. A gente tem tido um movimento para contratação de pessoas negras, de inserção dessas pessoas em posições de liderança, e isso me anima muito. E quando a gente leva esse recorte para ser mulher, é mais importante ainda porque a gente está menos ainda. Então, a grande maioria do país, né? As mulheres são maioria em número, mas a gente, por exemplo, não está representada na política, né? Hoje, curiosamente, eu acho que a gente viu uma reportagem parecida, Eliane, porque eu estava vendo justamente isso, né? Questões que perpassam as mulheres, como a maternidade, né? Então, estava lendo uma reportagem aqui, que mulheres, com dados de 2019, que
têm filhos, né, com idade até 3 anos, perderam espaço de mercado, né? Então, assim, de 50% foi para, né, 60%. Então, assim, de perda, né? De mulheres que estavam no mercado e agora já não estão mais, justamente por causa dessa questão do cuidado, dessa questão de uma construção que a gente tem do que é ser mulher. E quando a gente fala de mulheres negras, a gente ainda tem uma imagem de mulher negra de que são pessoas fortes, né? Ah, mulheres negras são mulheres fortes, geralmente, que se posicionam, que estão sempre nos lugares. E muitas vezes isso não é uma opção. Dependendo do espaço que essa mulher ocupa e da vida que ela leva, isso é a única realidade com a qual ela pode lidar. Se ela não for forte, ela deixa de existir, ela é silenciada, né? Então, assim, é muito relevante para mim estar ocupando os lugares nos quais eu ocupo agora e ter a consciência do que é ser uma mulher negra e da importância disso. E isso que eu tenho a pele clara, né? Não sou negra de pele retinta. Para essas pessoas é ainda mais difícil. Eu acho importante tocar nessa questão. A gente estava falando dos marcadores que nos atingem, né? Então, no caso meu é esse, é o recorte de gênero e também de raça. Porque muitas vezes, quando eu vejo mulheres da minha idade, muitas delas ainda não tiveram a oportunidade de ascensão no mercado de trabalho, ainda estão ocupando posições muito relacionadas a cuidado, muito relacionadas, como é que eu posso dizer? A cuidado em várias formas, né? Então, sempre cuidando da casa de alguém, do filho de alguém. É sempre a gente quem tem que cuidar de alguém e quem cuida, né? De quem cuida. É sempre esse ponto, né, que eu levo. Então, para mim, hoje é motivo de muito orgulho a minha percepção do meu papel como mulher negra, de saber que, sim, eu ocupo um lugar tratando de um assunto que eu amo, que é diversidade e inclusão, que cresceu na minha caminhada junto comigo. De vocês aqui, eu sou aqui, ocupo essa posição há menos tempo e que ganhou uma percepção sobre isso há menos tempo, mas já ocupa um lugar enorme na minha vida e me possibilita agir diretamente numa questão que eu vivencio, né? Então, eu acho que a gente tem muito para conquistar. Eu tenho muito orgulho de ver o quanto a gente já caminhou, né? Em alguns momentos nós não tínhamos nem direito a voto, né? Lutamos muito, cerca de 100 anos para que isso acontecesse e temos batalhado por nossos lugares na política, encontrando estratégias, né, para conseguir nos fazermos serem ouvidas, né? Mas estamos aí chegando lá. Eu sou sempre uma pessoa otimista, acho que a gente tem que trabalhar muito para isso, nos organizar e sempre levar esses pontos em consideração. Como a Eliane falou, né? Às vezes a maternidade não é um ponto para ela, mas ela tem plena consciência de que é para muitas mulheres e a realidade de muitas outras. Então, acho que a gente sempre tem que pensar assim, no conjunto, né? Que quando a gente trata de mulheres com deficiência, mulheres que são parte do grupo LGBTQI+, e quando essas pessoas são negras ainda, elas ainda acumulam ainda mais um marcador na vida delas. Mas, no final das contas, a gente tem que lutar pelo conjunto, para que todas nós consigamos espaços e ocupar posições que a gente não ocupa antes, seja ela uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência ocupando um lugar de liderança, aí, como a Débora falou, né, ocupando uma posição onde ela lidera o campo de diversidade e inclusão sendo uma mulher lésbica, ou como eu, uma mulher negra que está trabalhando numa empresa grande, tendo acesso a lugares onde muitas mulheres negras ainda não conseguiram chegar.